Coisa aqui que caiu a minha live, mas estamos de volta com o nosso episódio 2. Estamos de volta, gente. Aconteceu alguma coisa aqui no meu Instagram que caiu a live. Mas estamos no nosso episódio 2 aqui, ouvindo a Alice. Alice, eu vou... Aí. Oi. Ai, gente, eu não sei o que aconteceu. De repente, baixou a minha live, Mas não! estamos Tava tão aqui. interessante, a gente tava assim. Nossa, eu também tava quase babando, assim, cadê a Caiu, pipoca? aí a gente ficou tipo, não, volta. Não, volta! Voltamos, estamos de volta. Ai, Alice, continua. Por favor, estávamos muito entretidos aqui ouvindo. Então, eu estava dizendo que, fazendo articulação com algo que Linga falou, né? Eu me identifico como, dentro do espectro da não monogamia, muito ligada à artesania de afetos, porque eu amo o Geni Nunes e assim, entrei para não monogamia por causa de Geni, assim, me identifico demais. E nesse contexto, assim, eu entendo, né? Então, cada relação é uma relação específica, busco, assim, uma relação singular, uma relação que se define ali. No relacionamento, eu busco não criar hierarquias, né, com as pessoas que eu me relaciono, mas as prioridades acontecem, né, e se criam, né, no corpo, da situação, né, do relacionamento, é algo que vai se criando, né, as proximidades. Mas, apesar de, então, ser contra hierarquias e fixas, o meu filho é o meu afeto primário, o centro da minha rede. Eu acho que agora, de forma prática, menos, né? Muito menos tempo que eu dedico. Ano passado e retrasado, assim, 80% da minha energia, do meu interesse, da minha libido, estava ali, né, com aquela criança. E me desgastou enormemente. Por isso a gente fez esse. Eu tenho esse privilégio de poder ter esse tempo agora que eu consigo me organizar melhor na vida e pensar como que eu quero. O que eu quero fazer da vida, né? Um pouco mais de horas de sono, tempo livre. Tem sido. E é isso, tem sido uma construção assim. A cada mês que vai passando, que eu vou rever o meu filho, eu vou sentindo mais assim essa necessidade de voltar a conviver mais intensamente com ele, mas talvez não da forma como estava sendo aqui no Rio de Janeiro. Acredito muito na possibilidade dessas redes de apoio, rede de cuidado, mas entendo que no caso de uma mãe atípica como eu, é muito difícil, né? E gosto e tenho observado, só para concluir, assim, que agora que eu tenho um pouco mais de tempo livre, eu tenho realmente sentido muito prazer em ser tia, que é uma coisa que eu não fui antes de ser mãe e deveria, né? Ser tia no sentido não monogâmico do sangue, né? Mas assim, ter amizade com criança, ter criança na minha rede, né? Talvez aquela obsessão na maternidade, né, poderia ter se transformado em outra coisa, né? Como é valioso assim ter crianças, poder conviver com crianças, né? A penúltima roda de conversa da maçonaria foi sobre parentalidade não monogâmica. E a nossa convidada, ela trouxe a filha dela com uma amiguinha. Os encontros da maçonaria são 19h30 no Cozinha da Lapa, tem roda de conversa, depois tem festa, né? Tem alguma apresentação artística. Não é exatamente um encontro assim voltado, não é voltado para crianças, mas é possível, né, trazer. Então a gente tem falado muito sobre isso. Como que a gente inclui as crianças? Para mim não tem mais feito muito sentido uma não monogamia que não inclua as crias. Eu acho que esse é um... Nossa, maravilhoso, Alice, gratidão.
É uma coisa que eu e a Ká, né, que também é cofundadora da Usare, que criamos esse movimento, a gente fala e conversa muito, que é sobre esse lugar de questionar o desejo da maternidade e, ao mesmo tempo, querer fazer e querer ser parte dessas redes de apoio, sabe? De falar, não, eu não preciso ter um filho para conseguir fazer essa parte da rede, né? E estar junto. E uma das pessoas que eu atendo, inclusive, trouxe isso, assim, ela falou, quando você tiver filho, você só vai ficar amiga das mães, né? Porque suas amigas solteiras vão embora. E ela falou que para ela foi totalmente contrário, que justamente as amigas que não tinham filhos, né, que tinham mais tempo, eram as que podiam socorrer, eram as que tinham disponibilidade para estar perto, né? Porque não tinham outras prioridades, né? Como uma pessoa dependendo de você para sobreviver ali, né? Então foi muito legal ouvir isso de vocês e trazer. Vieram várias perguntas. Eu já quero aqui pedir. Podemos ficar mais 10 minutos, pelo menos, porque eu quero ouvir um pouco mais de vocês nessa live. Se todo mundo estiver ok, como é que tá os horários de vocês aí? A gente precisa só checar uma sete como a Aya tá, porque normalmente é o horário que a gente põe ela para dormir. Tá. Tem uma rede de apoio E maravilhosa. três apoiando mulheres três incríveis mulheres cuidando da área. aí eu só quero checar, só para Tá ver bom. se tá tudo certo, Mas tal, aqui se sim. elas não estão passando um perrengue lá, porque elas estão Ótimo. passando. Se tiver tudo certo, a gente fica otimamente aqui, com muito Ah, gosto. Alice e Lin, tudo bem também para vocês? Posso ficar Eu até tenho que fazer uma 7h30. checagem também, mas eu vou ficando. Vou Tá bom, ficando, por perfeito. enquanto. Então, qualquer coisa, a gente começa a fala por Rei e Edu, para eles irem dar aquela checada, e depois a gente traz para vocês a fala. Uma das coisas que eu acho que me passou e que eu queria perguntar é sobre o que vocês veem que tem potencial de. Qual foi a parte mais importante da não monogamia estar dentro desse processo de criação, de formação da identidade, de cuidado dessas crias, né? E vai ser muito interessante ouvir esses diferentes pontos de vocês, assim, onde que vocês veem que a não monogamia mais fez sentido nessa criação, nesse processo? E como que vocês imaginam, talvez, que isso pode impactar o futuro, né, das crianças, né, das crias de vocês? Então, Rê, Edu, Não, tá no início aí. eu, na verdade, estou muito curiosa para ouvir outros, porque a gente ainda está no momento que Tá ela no comecinho desse identidade. processo. Ela não tem identidade, né? Ela Uhum. tem só ser, né? Ela tem o que ela é, o que ela veio de essência, e ela ainda não construiu identidade. Uhum. Então, eu acho que essa pergunta me interessa muito escutar. Então eu vou trazer a segunda pergunta que eu ia fazer, que talvez é mais focada para vocês nesse momento que vocês estão. E aí depois a gente leva essa pergunta para Alice e para Lin. Que é talvez sobre essa visão externa, né, de outras pessoas, porque vocês estão falando que vocês estão num meio, né, de pessoas que talvez já estão vivendo isso, né, já estão nesse momento. Então, como que foi para vocês talvez ver e entrar em contato com outras pessoas que não têm essa forma de viver, né, que não estão acostumadas com essa forma de criar família, vamos dizer assim. Como é que foi para vocês essa visão externa, ou críticas, né, e talvez projeções que as pessoas trouxeram, porque vocês comentaram um pouco sobre isso, né? Edu trouxe alguma coisa do patriarcado, né, do machismo, de esperarem que o homem não ia fazer isso. Que outras coisas vocês ouviram, talvez até de familiares ou outras pessoas que não estão tão né, dentro dessa forma de criar os filhos. A gente é bem verdadeiro, assim, com todo mundo. E se a gente vive um negócio, é isso. Vamos ver esse negócio e é isso. Vamos ser verdadeiro. Não esconde nada pra ninguém E se você tem um incômodo, traga. não, traga para mesa ou leve para sua terapia, Exato. depende. Mas de qualquer maneira, lide com seus afetos do jeito que for importante. Não jogue eles em cima de mim. Se precisar conversar sobre um limite que para você é importante, traga-os para mim. Vou escutar, vou entender que para você é desafiador estar numa situação XYZ e vou respeitar, claro, o pedido que você me fez de limite para você, né? A família da Renata é super massa. Sim. Estamos ouvindo vocês. Então, pera, agora não estamos ouvindo mais, não. Agora Tá não estamos mudo. ouvindo.
Tá mudo. A gente não tá ouvindo vocês, Ah, Lúcia. agora voltou, agora voltou, agora voltou. Ah, tá. Falei que Deu uma a pausada. família da Renata é super massa, tiveram experiências surubísticas no passado. Então a galera assim, que não abre muito, mas isso aí a gente já fazia nos anos 70, então dá tudo certo. Sim, a gente tinha um grupo de amigos que a gente fazia umas coisas assim também. Isso é tranquilo. Então a gente aparecer, estar com um grupo já não é nada chocante para minha família nem nada. E também nunca vieram com nenhuma fala depois do nascimento da Aya de tipo, ela vai conviver nesse meio, que problemático. Nunca. Tem um ponto também que a gente já mora num contexto meio diferente, a gente mora com outro super amigo, que é o Gustavo, que mora com a gente. Então, desde fevereiro, a gente mora nesse outro contexto, que outro também contexto. já não é não monogâmico, né? Isso. No sentido óbvio da coisa, tipo papai, mamãe e filhinho em casa. Não, já tem uma outra pessoa, e muitas pessoas questionam, mas vocês fazem sexo com ele? Como se isso fosse determinante para alguma coisa, de qualquer, como a gente falou, de qualquer maneira já rompe estruturas, percebe? Tipo, já é não monogâmico na filosofia central, independente de quanto a gente faz ou não sexo, sabe? E foi super importante, e tem sido super importante, super apoio. Nossa, assim, tipo, super importante. Tipo, aquele dia que se não tivesse ele, a casa tava um caos, não ia ter comida, porque. E ele vai lá pra comida, assim, são homens que cozinham, que limpam a casa. Isso me encanta, que a Aya vai ter lavam a roupa, que, né? A Aya vai ver 2 homens que cozinham, que lavam Não, roupa, pai que que estendem não. roupa, que lava a louça, que planta a horta, que colhe a horta, que pensa o que a casa está precisando de consertos e compra, e as coisas que precisa, enfim. Que é o básico, né? O básico, mas nesse contexto que a gente vive hoje né? E ainda mais na minha família, é uma família, principalmente a minha mãe, assim, ela mais católica, assim, ela já vem num processo disruptivo da linhagem dela, né? Foi a primeira filha que se separou, mulher, foi a primeira filha que fez faculdade, porque mulher não fazia faculdade, em todo esse contexto. Mas, assim, a primeira vez que eu vim trazer assunto de não monogamia e da Luísa, assim, ela chorou na minha frente, assim, tipo, fez uma analogia até com armas, né? Uma analogia, assim, com guerra, com armas, que eu tava, tipo, que? Mas como assim? E já tivemos algumas situações muito chatas com ela, de, tipo, no nosso casamento, ela chamou a Luísa no canto e falou umas merda pra Luísa. Umas merdas. Não merda, mas tipo, só pra você saber, eu não tenho nada contra você. Mas é a Renata e a Renata que e aí eu fiquei muito brava, tipo, ele ficou muito bravo, porque não é assim que a gente... Exato. Né, e a gente tem essa abertura, como ela falou, tipo assim, tá com incômodo, vamos conversar, coloca na mesa. Se pra você nesse momento tá muito difícil ter essa convivência, a gente entende, tá tudo certo, vamos criar formas da gente... Não vamos diminuir quem a gente mas a gente pode criar formas de cuidar do seu processo que você está passando. Que é um processo para você. E eu intenciono que você trabalhe na terapia e que daqui a algum tempo ele não exista mais, né? Mas foi super difícil. Essa situação foi super difícil. Essa situação foi bem complexa. Mas tava querendo matar minha mãe no meu casamento. Assim, vem não, abraço. Tava tipo, meu irmão, vai se fuder, velho, tá ligado? Mas acho que depois do nascimento da Aya, Exato. especificamente no ponto que ela perguntou, a gente não tem recebido... Assim, claro, quando saiu o episódio da Giovanna Fagundes, que rolou o boom lá dos cortes e tal, foi um pouco desafiador. Porque é isso, a gente, não sei vocês, mas eu fui louca de ler os comentários e eu estava no puerpério. Você tá super sensível com muitas coisas, tudo aberta, né? Literalmente, assim, aberta energeticamente e tal. E aí, bom vídeo, 1 milhão de views. Eu não tinha nem ideia. O que é 1 milhão de views, gente? Não conseguia materializar isso. E aí, muitos comentários claramente fora da bolha, falando coisas muito terríveis, assim, né? De, nossa, coitada dessa criança. E eu, como meu bebê ali, eu pensando, o que eu tô fazendo de tão ruim pra essa criança, gente? E, nossa, pobrezinha, nossa, vai crescer desse jeito. Coitada de você também. Essa mulher tá engolindo o sapo, com certeza. Não é possível que ela esteja bem, que ela aceite isso. Mas acho que a parte do meu maternar, assim, tipo, foi muito desvalidada. Como se, inclusive, até, por exemplo, a gente morar com o Guco, eu estou pondo a minha filha em risco, sabe?
E quanto mais pessoas não monogâmicas frequentando a minha casa, nessa suruba, que é o tempo inteiro. Se você é não monogâmica, você está o tempo inteiro na cabeça das pessoas, fazendo uma suruba. E a criança está E a presenciando. criança está presenciando, ela está engatinhando no meio da suruba. Essa fantasia, entende? Das Sim. pessoas que vieram comentar, assim, nos vídeos horrorizadas, falando, nossa, que vídeo do demo isso, assim. Então você fala, gente, eu tava falando de amor, mas de algum jeito as pessoas estão entendendo completamente outra coisa. E elas estão tendo ideias de que o meu maternar vai ser completamente irresponsável, que vai ser completamente, enfim, Não legal. não cuidadoso com toda... Sexualmente super sexualizado, né? Enfim, então isso me balançou, assim, de raiva, de querer responder, mas aí depois ver que não vale a pena responder, aí depois fala, nossa, eu não vou mais ver, mas aí depois ficava com vontade de ver, sabe? Isso foi um processinho. Mas depois também que foi. Sabe o que eu fico pensando? Fala-me. Que é muito doido, né? Que esse imaginário surubeiro, orgiástico e tal, né? No final das contas, eu acho que o que choca mesmo as pessoas é parar com a presença de uma rede poliafetiva e ver as pessoas, sabe, tudo, dando selinho, se abraçando, senta no colo de um, senta no colo de outro, sabe, assim, e pega bebê e faz não sei o quê, nananã. Tipo assim, eu percebo que isso, de fato, é muito chocante para as pessoas, né? Porque elas ficam nesse imaginário que é lá, distante da sexualidade, mas a hora que a gente presencia, testemunha esse amor expandido, multiplicador, assim, aí as pessoas ficam assim, tipo assim, perde a respiração, tipo assim, é sério isso? Exatamente. Como assim? Ilumina a falta, né? Ilumina a falta que essas pessoas provavelmente têm na vida, né? E eu percebo, Lin, que às vezes é uma dificuldade de imaginar situações ganha-ganha. Total. As pessoas só conseguem imaginar situações ganha-perde. Alguém está perdendo, alguém está triste, alguém não deve estar feliz nessa dinâmica, não pode ser. Essa criança está sendo maltratada, o conselho tutelar devia tirar essa criança dessa família, sabe? Assim, não tem referência. Exato. É por isso que estamos aqui. Por favor, é por isso que estamos aqui, porque eu acho que essa é uma das coisas que é tão importante, é falar, gente, existe, porque eu tenho certeza que tem muitos pais, mães, filhos que estão vivendo essas situações e se debatendo com essas críticas, porque não tem uma referência para falar, não, olha, é possível. E não é possível do jeito que a Rê e o Edu fazem, é possível do meu jeito. Exato. Mas é possível, né? De ter E ninguém tá referências. falando que é fácil, né? Não, Tá acabamos de fácil, falar que é aqui tranquilo, várias que é questões. manteiga com açúcar, não é isso, né? Tipo, Não, Mas pelo tem alguém contrário. para ligar, quando dá um chabu, fala, meu irmão, tá acontecendo isso agora, o que nós faz? Não sei, aí tem essa pessoa para poder trocar ideia. Fala, comigo foi assim. Uau, boa ideia, bom, sabe? E acho que um pouco também até acho que essa ideia, né? Tipo, como a gente cria isso, é o que a Ana estava falando, não é o nosso jeito. Exato. Tipo, pode ser que a gente seja uma inspiração em algum ponto, mas o seu jeito é sempre o melhor jeito, porque é o que faz sentido para você e para suas relações. Então, muita gente fala, eu quero fazer igual a você. Eu falo, comece então. Impossível, vai ter que nascer. Porque, tipo, o jeito que eu fiz foi exatamente arquitetar o que fazia sentido aqui. E cada relação que ia chegando, como a gente ia pensando isso de um jeito ganha-ganha. Esse é o meu ponto. Como é ganha-ganha? Como cuida de você, como cuida de mim? Né? E essa arquitetura, você tem que estar num lugar de entender o que me faz sentido. Porque se eu estiver no olho tentando imitar alguém, eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir nunca fazer algo que é autêntico não é meu. mais uma caixinha, mais uma forma certa, né? Mais uma normatividade, né? Senão você... Ainda mais num mundo onde o cuidado é tão desvalorizado. Né? Sim. Racha a cabeça das pessoas, pensar assim, não, eu quero cuidar, eu quero estar perto de criança, quero me envolver,
Exato. E não é uma coisa, não é a obrigação, não é o sacrifício, não vou ter o Dia das Mães como um salário Exato. psicológico, né, pelo sacrifício. Não, posso querer me comprometer com uma criança porque tem retorno, que ganha, né? O próprio Pode ser vínculo, né? ganha-ganha. A gente teve uma experiência muito massa com uma outra amiga querida, Bel, que é isso, comprou uma passagem, ficou uma semana aqui em casa, mas o que você veio fazer em São Paulo? Amigo, eu vim ficar com vocês. Mas, não, vim ficar com a Aya, vim construir vínculo. Assim, fez comida, sabe? Aquela coisa de assim, fez comida, cuidou da Aya, A Aya tá dando uma gritadinha. É o horário, é o horário. É o horário. Eu queria trazer também uma reverberação boa, que foi com meu pai. Meu pai tem um histórico assim, Eu vou lá. traição, etc. Conta a história, já volto. Separou da minha mãe para casar com a amante, e depois separou da amante, toda aquela coisa bem tradicional de homem. E aí, quando a primeira vez que eu abri para contar para ele, ele ficou assim um pouco. Isso aí não sei, né? Eu falei, pô, daí eu expliquei, né? Com verdade, com transparência. E ele ficou tipo, pô, assim é legal, hein? Porque eu acho que ele tava pensando quase no contexto da vida dele, né? E aí foi um lugar que abriu portinhas de novas possibilidades. E ficou tipo, pô, mas assim, aquela carinha, né? De um homem hétero, branco, mais velhinho, né? Tipo, mas hoje em dia vem aqui em casa, acha massa e acha muito legal a nossa dinâmica. E adora as pessoas se abraçando, aqui chora. E as pessoas com gêneros diferentes, e cores diferentes, e roupas diferentes. Então é muito massa também poder trazer esse lugar de inspiração para ele. Vamos dar um Obrigada, tchauzinho aqui, gente. então acho que a gente vai ter que ir indo, gente. Só dá Gratidão. Aí! Oi, neném! Olha a carinha de que já tá na hora de dormir. Tá chorando. Tá chorando. Eu nunca vejo tela, então quando eu vejo tela eu fico louca. Gratidão, Tchau, gente. Depois a gente vê, Lin. Sim, com certeza que vai ser um papo Foi um prazer massa. conhecê-la. Obrigada Adorei pelo conhecer a convite. Alice, você parece ser muito legal. Queremos conhecer pessoalmente todo mundo que não Isso. conhecemos, né? Lin já tá em casa. Isso. Muito obrigada, gente. Beijo, Nos gente. vemos. Boa noite. Bom final Tchau, de tchau. live aí. Tchau, tchau. Ganhamos uma visita ilustre de brinde aqui, mas continuamos. Mas continuamos até, né, nessa parte, porque realmente quero muito ouvir vocês sobre essa parte que que eu tinha trazido na outra pergunta, né? O que vocês veem, assim, né, de colaboração, de crescimento, de contribuição para a formação dessas crias, né, com a questão da não monogamia. Como vocês veem que isso amplia, melhora, ajuda, e como vocês veem que isso pode afetar o futuro das crias? Quero muito, muito ouvir vocês, assim, vocês já pensaram sobre isso? Como é que foi esse processo? Ou está sendo, né? Porque estamos em formação ainda. Aham. Olha, eu sinto que eu preciso talvez ter mais disso acontecendo na minha vida para poder dizer o impacto que vai ter mesmo, porque eu ainda acho que eu estou vivendo algo mais de monocultura do afeto com o Lino do que eu gostaria, assim. Uhum. Mas sim, as pessoas que vêm sempre agregam muito, somam muito e é maravilhoso. É muito bom, sabe, ter de repente alguém que vem e às vezes é uma coisa tão simples, sabe, que é assim, sei lá, outro dia eu estava, né, com um amor meu, assim, que a gente não se vê muito porque a gente mora em estados diferentes, e aí eu tava lá, sabe, às vezes é uma coisa muito simples, assim, de repertório mesmo, sabe, nossa, eu tô pensando em furar minha orelha. Vamos falar sobre isso, não sei o quê. Aí, de repente, sabe, já tinha tido um papo, aí, de repente, você traz um papo totalmente novo, uma abordagem totalmente nova. E isso é a beleza da gente conviver com mais pessoas, né? Que é pra gente não ficar com aquelas, como naquele TED, né? Que é a perspectiva de uma história única, né? Porque se eu tenho uma criança, principalmente para quem exerce a parentalidade solo, né? Você tá ali com essa criança, cara, muito tempo. Muito tempo. Invariavelmente, ela fica ali exposta muito à sua opinião, à sua perspectiva de vida, né? Então, quando vem outras pessoas, sabe?
dão a mão e falam, não, vou eu no parque com você, que eu vou te ensinar uma coisa nova, sabe? Esse tipo de coisa é, assim, para mim, tudo que eu quero na vida. Eu gosto muito de falar de coparentalidade, né? Eu tô com 45 anos agora e tô numa fase hormonal muito maluca, assim, porque ainda tem minha transição com isso e tal, então apesar de eu sentir dentro de mim que eu ainda tinha muito desejo de ter filhos, assim, eu não sinto que é isso que vai acontecer, pelo menos não gerado por esse corpo. Mas independente disso, eu fico assim, pô, mas sim, eu quero a coparentalidade, sabe? Eu quero estar junto. E eu gostei quando você trouxe, Elis, da coisa do tia, sabe? Eu achei engraçado aqui dentro de mim, assim, porque eu percebo que quando os meus amores me chamam e colocam nesse lugar de ti, eu fico incomodada. Porque eu fico assim, mas não é ti que eu quero ser de você. Não é esse nome, sabe? É tipo um outro tipo de amor, assim, pra mim. Sabe? Que tem mais a ver com esse lugar da coparentalidade mesmo, sabe? Tipo assim, não, você pode me ver como alguém que te cuida mesmo, assim, sabe? Que tá aqui e que é uma espécie de pai e mãe, sabe? E me interessa muito esse lugar. Muito, 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 sabe? Como falar mais disso, como adentrar mais esse espaço. E não falei muito ainda sobre isso com a minha rede, mas eu agora com essa live eu vou falar com Agora, se eles não estão sabendo, agora estão sabendo, gente. agora eu tô sabendo. Então eu vou puxar o Eu já tinha gancho. falado disso, acho que você tá muda, Alice. Eu já tinha falado disso com um amor meu, assim, que foi uma questão, assim, depois de um tempo da gente se relacionando. E aí toda vez se referia a mim como ti e tal. Aí eu tive que um dia parar e falar, então, não é assim que eu me vejo, né? Tipo, a gente tá junto, eu tô vivendo isso com você. Eu quero essa pessoinha num outro lugar na minha vida, sabe? Enfim, mas são conversas muito corajosas. Sim. Pega o gancho, Alice. Vou pegar o gancho, estão me ouvindo? Sim, sim. Eu reflito muito sobre as palavras porque eu sou poeta. E eu sou A muito do Liel tá na rolê. live também. Oi, amor! Sim. E eu sou muito do rolê da ressignificação. Gosto de criar novos termos também, mas eu fiquei pensando assim que tia, tio, ti são termos assim que no popular a gente aprendeu, bom, tia, irmã da mãe, irmão do pai, mas não. Já na cultura popular, a gente já sabe que tia, tio pode ser aquele adulto que também cuida por amizade. E aí eu gosto desse lugar porque eu acho que já é mais Hum, fácil de chegar nas pessoas, esse termo. Eu acho que dentro dos termos que existem, né? Stephanie falou sobre, que a gente convidou ela, né, psicanalista, foi nossa convidada, ela falou de mãe do coração, também pode ser, né, que ela tem essa vivência. Acho que cada um deve inventar seus termos, claro, mas eu gosto de. Não, vamos pegar tio, tia, como categoria não monogâmica, fazer o dia do tio, da tia, do tio, sabe? Vamos pegar isso aqui pra gente, que nem família. Muitas pessoas, bom, mas é porque na etimologia, família tem. Então vamos substituir família por rede? Podemos, topo. Mas eu gosto de falar família não monogâmica. eu amo também. Eu não quero abrir mão do significante da família, sabe? Porque eu fui tão obcecada por ter uma família melhor que a minha de origem, né? Agora você é minha família vai ser do meu jeito. E eu Aham. não estou preparada para abrir mão desse sonho, né? Só que Eu agora também é a não. família não monogâmica. Por isso que eu tava falando, a minha família é poliamor, né? Tipo, é o que eu falo pra todo mundo, assim. Eu acho que eu tenho muito isso também, tem certas coisas que eu sou mais do time. Eu prefiro me apoderar dessa palavra e fazer ela minha, dela minha, sabe assim? Tentar mudar tudo, sabe? Eu gosto muito disso, sabe? Gosto de falar sobre também esse lance do. A gente fala muito de desconstruir, desconstruir, desconstruir. Eu falo, tá, mas o que a gente constrói? Eu gosto, tá, vamos desconstruir, ótimo, mas nós vamos construir o que no lugar?
né? Porque senão vira uma coisa de esvaziamento de tudo. E sendo que tem muita coisa que, por que não ser sobre retomada? Por que não ser sobre fazer disso meu, sabe? E nós. Uhum. Muito bom. Então, Aí acho que vai muito de tentando. encontro a isso que você está trazendo. Muito legal você falar sobre isso, Alice. Muito bom. E tentando responder um pouco a pergunta, né? O que eu fiquei pensando, assim, trazendo a minha história, é que bom, eu tenho uma criança que dá muito mais trabalho. E é Uhum. muito difícil a socialização. Então, é uma criança que é difícil estar parada com a criança num lugar público, né? E brincar, jogar alguma coisa. É uma criança que não brinca de bola, sabe? É, então, essas dificuldades, que realmente é mais difícil, geralmente elas vêm assim para os pais como assim, mas é meu filho, então geralmente para as mães, né? Muitos pais vão embora e deixam com as mães, é o mais comum estatisticamente, né? Quando nasce uma criança autista, assim, com alto grau, com muitas dificuldades. Então, é uma mãe, é uma avó, é um isolamento muito grande. E eu acho que na não monogamia, no conceito de rede, nessa ideia, eu vejo a possibilidade de eu, subjetivamente, não desejar arrumar um companheiro para cuidar do meu filho, fazer essa troca, assim, então eu vou colocar você no centro da minha vida, em troca você vai me ajudar a cuidar do meu filho. Porque esse é o pacto monogâmico. Né? E numa possibilidade não mono, a gente vê, não, pode ter outras pessoas, redes, que não vai ser uma pessoa sobrecarregada, não vai ser uma troca num lugar muito especial, mas que também pode, né? Ser tia, né? Ser uma pessoa importante, ter uma relação de cuidado, né? Na vida do meu filho, sem eu precisar trocar por isso, né? Assim, meu filho pode ser amado por outras pessoas, não por obrigação. Né? E eu também posso. Né? Esse é o meu entendimento, assim. Não vou dizer que eu consigo viver isso plenamente, né? Mas assim, eu acredito, eu acho possível. É meu assunto de terapia. Aliás, hoje meu assunto da terapia foi isso aqui. E eu fiquei bem emocionada com o Linga, né? E também com Renata e. Esqueci o nome Edu, Edu. Edu. Edu, com Renata e Edu, que fazem assim um pouco o casal, né? Que fazem um Ai, pouco desse sonho, né? Então, assim, ver de cabeça encostadinha, assim, mexe comigo num lugar muito sensível. Né? Ainda tenho algum sonho nesse sentido, né? E aí e é isso, né? Acho que a gente poder falar sobre isso, lidar com os sonhos, com as fantasias, com as utopias. Uhum. eu preciso dizer que eu fiquei muito emocionada agora quando você estava falando sobre quero que meu filho experiencie isso, porque me abriu acho que é algo que eu já entendia dentro de mim, mas eu não tinha conseguido colocar palavras assim, que no final das contas eu consigo perceber assim que o meu desejo dele realmente poder se expor a tudo que eu vivo nessa rede de amores, sabe? É que ele sinta como é maravilhoso receber isso, sabe? Eu quero muito que ele se sinta tocado mesmo, sabe? Sobre a concretude do que é isso, do que muda na nossa vida, né? Ser amado para além da obrigação. Porque a mãe e pai, Isso! mas tem que me amar, né? Meu pai e minha mãe. Se minha mãe não me amar, quem que. Mas e como é que é ser amado sem alguém que é obrigado? Que tem que a cultura diz que. Poxa, isso é muito legal. É muito transformador e eu acho justíssimo, Alice, quando você traz, né, de poder ver esse lugar de tipo, porque eu sinto que pode ter um lugar, né, de uma visão do casal e tal, mas quando eu atendo pessoas que trazem esse desejo, muitas vezes o que está por trás é um lugar de querer uma conexão genuína, de parceria, de afeto, de cuidado, de junto, sabe? Dessa construção de família e que no nosso imaginário, por conta das referências que a gente tem hoje, é isso, né?
E a gente está aqui trazendo lindamente, né, pessoas, né, vocês são para mim inspirações, assim, de como a gente pode viver essas outras possibilidades, sabe? Então, ouvindo vocês falando, eu já tá me dando assim, não coça meu útero, coça meu coração, de querer amar, sabe, crianças, filhos, porque eu acredito muito nisso, sabe? Isso de ter uma referência de pessoas que querem se relacionar comigo e não é pela obrigação. Isso também me levou para esse lugar de. Eu vejo muitas vezes, né, pessoas que às vezes não estão mais com os pais, né, como o caso de vocês, e aí quando começa a se relacionar afetivamente com alguém, se sente na obrigação de se relacionar com o filho. E aí eu falo, gente, mas você não é obrigado a se relacionar com o filho da pessoa. É importante que essa relação seja uma relação genuína entre essas pessoas, né? Não é nesse lugar de tipo, então porque eu tô com você romanticamente, igual a você ter que fazer parte da vida do filho, sabe? Então eu vejo que é realmente trazer esse outro lugar, e eu levei muito tempo na minha terapia. Gente, eu fiz terapia, assim, eu peguei uma terapia só pra falar de maternidade. Eu falei, eu preciso entender esse negócio dentro de mim, porque é um conflito, né? Principalmente ter nascido assim, né, mulher, e me considerar uma pessoa cis. Vi essas coisas e eu ficava, cara, eu entendi que eu tinha um desejo genuíno de maternar, mas que não fazia sentido gestar. Então aquilo ficava assim na minha cabeça. Ah, como é que é possível maternar sem gestar? Eu fiz um post há 1000 anos atrás da minha tia, né, da minha tia, que era minha madrinha, falando, eu queria tanto que você viesse. E dava pra ver que ela tinha um amor muito materno por mim, sabe? E eu ficava assim, cara, é isso que eu sinto. Eu sinto vontade de amar um filho que não necessariamente precisa ser meu, entendeu? Mas que tem esse lugar. Então, ouvindo vocês falarem, a Rei e o Edu também, é, acho que muitas emoções, eu até me comecei a emocionar. Eu acho que existe esse lugar, é possível, sabe? Nós temos mães e pais que querem compartilhar seus filhos, o amor com seus filhos, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que querem viver essa experiência ou que nem sabiam que podiam. Então eu tô muito, nossa, muito grata, assim, por esse espaço, por a gente conseguir abrir esse lugar. E já, assim, né, até fechando um pouco assim, já quero convidar quem tá assistindo, quem assistiu gravado, sigam a Alice, sigam o Ningar, conheçam mais dessas vivências, dessas pessoas, né, desses profissionais que estão aqui expondo a sua vida, a sua vivência, para que mais pessoas possam também viverem a sua verdade, né? E aí quero trazer para vocês darem uma última palavra, assim, para a gente ir encerrando, né, de como foi a live para vocês, ou algo que vocês ainda querem deixar aqui para quem vai assistir gravado ou quem está aqui agora. Quero agradecer muito. Foi muito, muito bonito, muito potente. Quero dizer que não monogamia não é um botão que você aperta e funciona ou não. Não me perguntem se funciona. É uma Sim. É uma construção e eu tô nessa construção, nessa criação de redes de uma forma íntima, pessoal na minha vida, mas também de uma forma como um movimento social, como um ativismo, né, através da maçonaria, que é, né, uma seita. Ai, eu tô tão animada, gente, que estarei lá no final de julho. Nossa seita não monogâmica, né? Que Nayara será nossa convidada do próximo evento, do próximo encontro da maçonaria, dia 31 de julho, no Cozinha da Lapa, no Rio de Janeiro. Tem coisa que só acontece no presencial, então eu sou muito feliz de realizar um evento compromisso, última sexta-feira do mês. Quem não é do Rio, venha para o Rio de Janeiro para o encontro da maçonaria. Dependendo, fique na minha casa. Alugo um quarto de Airbnb. Meus convidados não pagam. E muito feliz de trabalhar, de ter esse ativismo na minha vida. Tem um grupo de WhatsApp que é enorme. Tem a limitação de ser apenas um grupo de WhatsApp. Mas através desse encontro de grupo de WhatsApp, coisas acontecem reais.
adoções de pets e pessoas que se encontram e grupos que se formam. Tem muita coisa já acontecendo através da maçonaria, eu fico muito feliz. E eu sou psicóloga, eu faço aconselhamento não monogâmico. A pessoa que teve um problema, não é que quer fazer terapia comigo, mas quer conversar com alguém sobre uma questão da não monogamia de uma forma mais ou menos urgente, pontual. É apenas um encontro, uma sessão, um aconselhamento. E também atendo muito público não monogâmico, como psicoterapia, sou psicóloga haitiana, corporal, e é uma abordagem que tem tudo a ver com pensar a sexualidade. Aí é outra conversa. Desenvolvo muito nas minhas redes, né? Minha rede social eu desenvolvo bastante. Maravilhoso, gente. Então sigam a Alice e venham visitar a gente na maçonaria. E você, Lin, quais são as Ai, últimas gente, eu palavras? tô assim amando. Eu já sabia que eu ia adorar esse momento e foi tudo que eu esperava e mais um pouco. Obrigada, Nai, por organizar isso, pela Ousare. Eu quero trazer um pouco assim, quem tem vontade também de chegar mais perto, que eu acho que tem muito a ver com esse lugar que a gente está falando. Eu tenho feito encontros só para pessoas 40 mais, de sexualidade afirmativa. Então, tem várias pessoas com filhos, outras não também, obviamente. Mas tem sido muito interessante a gente poder se encontrar para celebrar o prazer e se reconectar, né? Porque eu entendo que o que é mais lindo, assim, da gente nessa idade é a nítida sensação de que a gente sabe exatamente o que a gente quer. Mas às vezes a gente não tem espaço para exercitar esse desejo, para falar sobre esses desejos. Então tem sido muito rico. No comecinho de agosto eu vou ter um próximo encontro. Então quem quiser ficar aí pertinho também, me acompanhar pelo Insta. E é isso, para a gente poder fazer mais coisas. E tenho gostado muito também de atender as pessoas. Eu faço uns percursos de autorização, que eu digo, e que é para realmente quem tá afim de, assim, pegar, fazer, tipo, sei lá, 5 sessões, sabe? Aí vem, a gente traça uma rota, entende o que tá acontecendo. E é isso. Então tem um monte de coisa pra gente fazer juntos. Inclusive na Ousare, esse mês da visibilidade não mono tá assim, ó. Começando com tudo! Com tudo! Obrigada, Ai, gente. gratidão. Siga o Lin, gente. Eu tô muito grata desses caminhos se cruzarem, da gente estar nesse processo. Aí, ó, já a gente seguindo, segue, gente, por favor. Tem muita coisa maravilhosa. Aqui também é esse espaço, né, dentro da Ousare, a gente criou esse espaço justamente para conectar as pessoas com quem está trazendo esses assuntos, com quem está trabalhando com isso, porque tem muito espaço, né? São vivências muito incríveis e a gente precisa de cada vez mais representatividade nessas vivências, nesses recortes dentro, né, da não monogamia, porque é realmente isso, né? A gente está acostumado a seguir um padrão. Então, automaticamente, a gente vai tentar seguir, eu quero fazer igual. E quanto mais a gente ampliar essas referências, mais a gente consegue criar aquilo que a gente quer, né, para nossa vida. Então, eu agradeço demais vocês. Obrigada, Alice. Obrigada, Linga, por esse encontro. A gente com certeza se vê de novo, né? Com a Alice já tá marcada comigo. Quando eu for para São Paulo, a gente vai dar um jeito. Eu sei que Lin também sempre vai pro Rio, eu também sei. Então, a gente vai dar um jeito. E estamos aqui, assim, super abertas, né, eu e Ká, porque ela tá aqui na live, né, assistindo a gente, pra gente criar coisas junto, pra gente criar coisas junto e levar cada vez mais essa expansão. Sim. Beijo, amados, amades. Muito, muito obrigada. Gratidão quem ficou nessa live. A gente se vê amanhã na próxima live. Quer dizer, amanhã não, segunda-feira. Combinado. Um beijão. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.